Olá a todos, meu nome é Arthur Barreto. Atualmente sou pós-doc com bolsa da FINEP no Laboratório de Optoeletrônica da PUC-Rio, com supervisão do professor Marco Cremona. A nossa instituição faz parte do Polo Rio-Minas. Hoje vou falar um pouco sobre o desenvolvimento e a caracterização de transistores de efeito de campo sobre substratos conformáveis baseados em fibroína. Este trabalho foi desenvolvido em colaboração com os grupos da Unesp, UFJF e Uniara. Recentemente, grande esforço tem sido feito para se desenvolver dispositivos eletrônicos flexíveis ou conformáveis, seja como forma de melhorar a ergonomia, fazendo com que se ajustem ao corpo humano, ou até mesmo para evitar que se quebrem sob pressão. A busca por materiais baratos, sustentáveis e principalmente biocompatíveis se torna necessária, uma vez que tais dispositivos estariam sujeitos a longos tempos de contato com tecidos vivos. Um exemplo seria um marca-passo carregado com uma célula solar conformada à pele do paciente. Outro exemplo seria a fototerapia dinâmica, que meu colega Rafael vai falar um pouco na apresentação dele, em que se usa a luz como forma de tratamento para doenças de pele como a acne. Talvez no futuro seja possível até mesmo ampliar os sentidos humanos com implantes totalmente biocompatíveis. Abaixo se pode ver uma publicação recente do nosso grupo, onde foram fabricados OLEDs sobre substratos conformáveis de celulose bacteriana funcionalizada. Na imagem se pode ver o dispositivo em funcionamento enquanto conformado ao dedo humano. Visando uma eletrônica inteiramente conformável e biocompatível, além das células solares e dos OLEDs, é necessário desenvolver também os OFETs sobre estes substratos. Dentre os materiais que podem ser usados para este fim, como, por exemplo, a celulose bacteriana e a gelana, encontra-se também a fibroína, que é um material natural biocompatível extraído do casulo do bicho da seda. Para este trabalho, ela foi processada e funcionalizada de 4 maneiras diferentes, com o intuito de transformá-la em substratos conformáveis. Como se vê na foto, a fibroína forma substratos transparentes e flexíveis. Porém, por se tratar de um material natural, o substrato acaba se tornando quebradiço devido aos procedimentos necessários à fabricação do dispositivo. Como forma de evitar isso, foram realizados 4 procedimentos. Primeiro, a adição de glicerina no processo de formação do substrato como um plastificante, para torná-lo mais maleável. A adição de GPTMS foi feita com o mesmo objetivo. Já para o caso da fibroína combinada com a celulose bacteriana, o que se fez foi submergir substratos de celulose em uma solução de fibroína, para que a celulose fosse impregnada com a fibroína, de forma a estabilizá-la e torná-la mais transparente. Por último, foi realizado um tratamento com o metanol, que torna a fibroína resistente à água e à umidade. Estes 4 diferentes substratos foram usados na fabricação de OFETs com estrutura Bottom Gate Top Contact. No esquema, de baixo para cima, tem-se o substrato, o eletrodo de porta de alumínio, o dielétrico, que pode ser tanto PMMA quanto poliuretano, seguido do semicondutor orgânico P3HT e dos eletrodos fonte e dreno de ouro. Os eletrodos foram depositados através de evaporação térmica resistiva em uma câmara de deposição sob alto vácuo, e os materiais orgânicos foram depositados via spin coating. Nesta apresentação serão mostrados apenas os dados para o poliuretano, pois este apresentou melhores resultados e tensões de operação menores. Os resultados já publicados sobre o poliuretano foram usados como padrão de comparação. Uma vez fabricados, os dispositivos foram medidos utilizando uma probe station e uma fonte Keysight B2912A. Foram tomadas curvas de saída e curvas de transferência, das quais foi possível extrair a mobilidade, a tensão limiar e a razão on-off. Aqui estão mostradas as curvas representativas do funcionamento dos dispositivos, mas à esquerda estão os gráficos que foram usados como comparação, usando substratos de vidro. Em seguida estão os gráficos para a fibroína com glicerina. Percebe-se que o dispositivo apresenta o comportamento esperado para um OFET, mas são necessárias tensões mais altas para que a curva de saída alcance os mesmos valores de corrente, operando com tensões de porta ao redor de menos 12 volts em vez de menos 6. Já o tratamento com GPTMS não resultou em dispositivos com desempenho comparável aos anteriores. Como é possível ver, possui uma corrente de fuga considerável e, consequentemente, piores valores de mobilidade, tensão limiar e razão on-off.
Os dois substratos seguintes resultaram em curvas e parâmetros com a mesma ordem de grandeza do anterior, indicando que existem melhoramentos e otimizações a serem feitos nas etapas de fabricação do dispositivo, muito provavelmente devido a diferenças de estrutura necessárias em se tratando de substratos maleáveis e conformáveis. Aqui está a tabela resumindo os dados obtidos até então. Pode-se concluir que, apesar de ter bastante espaço para otimização, os substratos derivados da fibroína foram utilizados com sucesso como plataforma para a fabricação de OFETs. É muito provável que os parâmetros encontrados tenham sido prejudicados em função do estresse mecânico sofrido pelos dispositivos, tanto nos processos de fabricação quanto na manipulação necessária ao se tomar medidas. Também vale notar que a estrutura usada foi otimizada sobre os substratos de vidro e que ajustes se fazem necessários, dentre eles a melhora no processo de fabricação, que se complica, uma vez que substratos maleáveis não sustentam a si próprios, e o desenvolvimento de uma estrutura mais adequada a estes substratos, tornando os dispositivos robustos o suficiente para suportar futuros testes de estresse mecânico. Por fim, gostaria de agradecer ao INEL pela oportunidade e a vocês pela atenção. Também agradeço aos colaboradores do trabalho e às agências de fomento, primeiramente a FINEP, que fomenta minha bolsa de pós-doutorado, o CNPq, o próprio INEL, a CAPES e a FAPERJ. Muito obrigado.